dia, irmãos. Nessa manhã de terça-feira, continuando nossa reflexão dentro da série de devocionais diárias intituladas Parábolas Nossas de Cada Dia, quero falar hoje sobre a parábola do credor incompassivo. Quero ler o texto de Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35, que diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Parábola do credor incompassivo. O Senhor Jesus trouxe essa parábola para falar aos seus discípulos em resposta a uma pergunta de Pedro sobre o limite máximo do perdão. O Senhor Jesus disse que deveríamos perdoar até 70 vezes 7, o perdão ilimitado. O perdão, no conceito de Jesus, deve ser oferecido à exaustão a todas as pessoas, indistintamente, sem limites e sem restrição alguma. A parábola do credor incompassivo retrata um rei que resolveu prestar contas com os seus mordomos oficiais. Um que lhe devia a imensurável quantia de 10.000 talentos, depois da terrível sentença de cobrança, o credor inadimplente humilhou-se aos pés do rei, pedindo-lhe clemência. Sua dívida foi cancelada pelo perdão do credor e ele saiu feliz. De volta a casa, encontrou um oficial a ele subalterno que lhe devia 100 denários. Agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, mesmo estando ajoelhado, suplicando por clemência. Nada conseguindo por agressão física, lançou-o na prisão. Sendo informado do ocorrido, o rei mandou prender o credor incompassivo, mantendo-o sob açoites até pagar o impagável, isto é, ficar em prisão permanente. Nessa parábola, Jesus nos diz que o irmão deve ser perdoado ilimitadamente, que não devemos resistir àqueles que nos pedem perdão, ou mesmo não devemos nos endurecer em relação a perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus perdoou-nos definitivamente na cruz e o seu perdão vicário nos inclui na sua família real.
mas embora salvos, continuamos incorrendo em erros, em pecados. São esses pecados que Jesus nos disciplina. É uma disciplina por amor, uma disciplina de um Pai amoroso. Então, nós não devemos nos preocupar com aqueles aos quais temos que perdoar, porque eles vão ser tratados pelo Senhor. O que importa é que irmão tem que perdoar irmão ilimitadamente. Irmão tem que perdoar o seu próximo ilimitadamente. O que não fez o credor incompassivo, ele foi perdoado, mas não perdoou. Ele recebeu a absolvição do seu pecado, mas ele não foi capaz de perdoar o seu subalterno. Jesus está a nos dizer que Ele nos perdoa e porque Ele nos perdoa, devemos perdoar uns aos outros. Assim crescemos, assim amadurecemos, assim dormimos tranquilos e em paz. Perdoai uns aos outros, como eu vos perdoei, diz Jesus. Que todos nós tenhamos uma ótima terça-feira, em nome de Jesus. Amém.